Estamos iniciando mais uma aula virtual para preletores e líderes da iluminação. E hoje teremos a oportunidade de estudarmos, através de duas aulas, o livro A Verdade, volume suplementar. O nosso capítulo a ser estudado é Divulgar a Verdade, eis o verdadeiro movimento pela paz. Professor Masaharu Taniguchi, ele sempre citava que, independente da idade, ele estava constantemente estudando sobre a verdade. Então, o mestre ele falava que aos 92 anos de idade, ele estava estudando, buscando compreender a verdade. Se o próprio mestre Masaharu Taniguchi, aos 92 anos de idade, estava estudando, imagine nós, que somos preletores da Seicho-no-e, temos bem menos tempo do que o próprio mestre Masaharu Taniguchi, o que devemos fazer? Estudar cada vez mais. E hoje teremos a oportunidade de estudarmos o livro A Verdade, volume suplementar. Capítulo 19 será estudado nesse momento, junto com todos os senhores, e posteriormente teremos o professor Heitor Miyazaki estudando mais 2 capítulos com todos os senhores participantes dessa aula virtual. Quando se fala de estudar a verdade, para nós, preletores da Seicho-no-e, nós precisamos reflexionar o que significa ter contato constantemente com a verdade, estudar constantemente a verdade. Já que o tema é divulgar a verdade, eis o verdadeiro movimento pela paz, para que eu possa divulgar a verdade, eu preciso me aprofundar na verdade. Eu preciso ter contato com a verdade constantemente, preciso estudar, adquirir conhecimento, convicção, para que eu possa transmitir com autoridade a todas as pessoas. Diz que um discípulo, uma história para que possamos entender melhor. Um discípulo, ele percebeu que ele estudava, e sempre que ele estudava, alguns dias depois ele esquecia o que estudava. Exemplo, para nós aqui preletores, não sei se você já parou para analisar, às vezes você pega um livro e você começa a ler uma página, 2, 3, 5, e de repente você tenta lembrar o que você leu há 10 páginas atrás, e você acaba não conseguindo lembrar com precisão o que foi lido. Então esse discípulo, ele percebendo que ele estudava e esquecia, ele pediu uma audiência com seu mestre, um mestre zen budista, e explicou para o mestre o seguinte: mestre, eu percebi que estudo e esqueço. Já que eu estudo e esqueço, eu tive uma ideia e gostaria de apresentar a minha sugestão para o senhor. Caso o senhor concorde, posso implementá-la a partir de hoje. E o mestre, lógico, perguntou: qual é a sua ideia, filho? Ele disse o seguinte: já que eu estudo e esqueço, a minha ideia é melhor parar de estudar. Já que eu esqueço mesmo, para que perder tempo estudando para esquecer? O mestre perguntou para ele se ele desejava a resposta. Sim, desejo. Então eu preciso que você me faça um favor antes. Você precisa me fazer um favor, e depois que você me fizer esse favor, aí sim eu vou apresentar a respectiva resposta para a sua indagação. Ele, na vontade de querer saber se a sua linha de raciocínio estava certa, já que eu estudo e esqueço, é melhor parar de estudar. Pois não, qual o favor que o senhor precisa? E o mestre pegou um cesto trançado, e ao pegar esse cesto, o mestre entregou para o discípulo e disse: eu preciso que você desça a ladeira, porque o mosteiro estava no alto, na montanha. Eu preciso que você desça, encha esse cesto de água e traga esse cesto para mim. Assim que você chegar aqui com esse cesto cheio d'água, eu posso lhe apresentar a sua resposta. O discípulo rapidamente pegou o cesto e aí desceu em direção ao riacho. Chegando no riacho, que ele percebeu que o cesto era trançado. Ao colocar água no cesto, que suspendeu a água, começou a escorrer. E ele, percebendo que a água estava escorrendo, ele disse: tem que subir correndo, porque ele pediu um cesto com água. Colocou o cesto nas costas, e quase 100 degraus, e aí subiu. Chegando na frente do mestre, ele disse: mestre, está aqui o cesto. Só quando ele apresentou o cesto, a água tinha escoado, sim? E aí o mestre olhou para o cesto sem água, mas somente molhado, e perguntou: o que você aprendeu com isso, filho? Ele olhou para o cesto, como era um discípulo muito inteligente, ele olhou para o cesto e disse: cesto trançado não segura água. Cesto trançado não segura água. O mestre disse: essa não seria a resposta que eu necessitava, preciso que você desça novamente e enche o cesto mais uma vez. E ele começou a perceber que toda vez que ele descia e subia, a água escoava.
E aí quando o mestre olhava para ele e perguntava, o que você aprendeu com isso? Ele dava a mesma resposta, cesto trançado não segura água. Só que o mestre não estava satisfeito com essa resposta e pedia para que ele descesse mais uma vez. Lá pela quinta, sexta vez, quando ele chegou com o cesto molhado na frente do mestre, e o mestre perguntou, o que você aprendeu com isso, já que o cesto estava cheio e agora está sem água? Deu vontade de dizer, cesto trançado não segura água, mas ele lembrava da escada e sabia que teria que descer mais uma vez. E aí ele começou a se recusar a dizer, cesto trançado não segura água. Filho, o que você aprendeu com isso? Vinha na boca, cesto trançado não segura água, mas lembrava da escada, da escadaria, e se recusava a falar. Até que de repente ele olhou para o cesto e percebeu algo diferente. Ele virou para o mestre e disse, olha só mestre, o cesto está limpo, o cesto está limpo. Parabéns, até que enfim, o mestre falou para ele, filho, a repetição de colocar água e escoar fez com que o cesto se tornasse limpo. A sua pergunta era, eu estudo e esqueço, estudo e esqueço. Lembre-se, cada vez que você estuda, aparentemente você esquece. Mas o que você estuda está purificando o seu subconsciente. Pode bater palmas aí para a leitura Daniela, assim? Isso significa que para nós, preletores, primeiro, temos um compromisso de divulgar a verdade. E para divulgar a verdade, nós precisamos nos aprofundar na verdade. Precisamos estudar constantemente. Mas existe um outro compromisso, que ao estudarmos constantemente a verdade, significa que se um dia o preletor Fernando inserir no seu subconsciente determinados conceitos negativos ou pensamentos negativos, o estudar a verdade todos os dias faz com que eu purifique o meu subconsciente. E ao purificar o meu subconsciente, a minha imagem verdadeira se faz presente em meus atos, pensamentos e palavras. Hoje iremos estudar. Mas estudar hoje significa para nós preletores, estudar hoje, o hoje como sempre, hoje, amanhã, depois de amanhã, para que possamos nos dar a oportunidade de limpar o nosso coração e inserir o conceito da imagem verdadeira, mas também para que possamos transmitir com autoridade o ensinamento da Seichonoye para todas as pessoas. Vale lembrar que o ensinamento da Seichonoye, o professor Masaharu Taniguchi, ele diz que Seichonoye é grande estrada da liberdade absoluta. Ou seja, para nós preletores, conhecer a verdade significa adquirir a liberdade. Seichonoye ela não vem como objetivo de aprisionar as pessoas. A verdade ela não vem como objetivo de aprisionar. A verdade ela vem como objetivo de fazer com que as pessoas percebam que podem alcançar todos os seus objetivos. Percebam que podem ser felizes. Percebam que podem fazer com que a prosperidade se manifeste em sua vida. E cabe a nós, preletores, transmitirmos com autoridade o ensinamento da Seichonoye. Para que possamos transmitir com autoridade, é importante lembrar que existe algo chamado fidelidade doutrinária. Para nós preletores, eu tenho que ter um comprometimento fiel com o ensinamento da Seichonoye. O meu papel é divulgar o ensinamento da Seichonoye. Não é eu acho, eu suponho, eu penso que é, eu tenho que ter autoridade para transmitir com fidelidade o ensinamento da Seichonoye a todas as pessoas. Poderíamos dizer que Seichonoye é meditação, Shinsokan, leitura de sutras, leitura de livros e obras sagradas, para que eu possa adquirir a convicção, o outro possa adquirir a convicção e transmitir o ensinamento da Seichonoye. Vamos aqui, a verdade, volume suplementar. Divulgar a verdade, eis o verdadeiro movimento pela paz. Como nós somos preletores da Seichonoye, não sei, acredito que todos os preletores já tiveram a oportunidade de ler o livro A Verdade, volume suplementar, mas o professor Masaharu Taniguchi, nesse livro, nesse capítulo 19, ele nos presenteia com tudo que está escrito é maravilhoso. Mas existe uma parte nesse capítulo que o professor Masaharu Taniguchi ele nos dá um presente para nós preletores. Ele cita nominalmente preletores da Seichonoye. E em determinado momento ele diz que os preletores da Seichonoye são como carteiros de Deus. Como carteiros de Deus. O nosso papel é entregar a verdade às pessoas. Como preletores, nos sou ensinado, como adepto, tá?
Não sou ensinado como adepto. O nosso papel é divulgar a verdade para salvar as pessoas. Como divulgador, o nosso papel é divulgar a verdade para salvar as pessoas. E hoje temos alguns amigos preletores, que já são preletores, seja há um ano ou há vários anos, que ainda continuam com o conceito de que o meu papel como preletor é divulgar a verdade para salvar as pessoas. Cabe aqui uma reflexão, já que iremos falar de divulgar a verdade, eis o verdadeiro movimento pela paz. Se o meu papel é salvar, como fica o meu papel de salvar? Porque o professor Seiichi Taniguchi ele afirma no livro Para Realizar o Amor e Oração. Como você pode querer salvar alguém se não tem ninguém perdido? Como você pode querer salvar alguém se não tem ninguém perdido? Primeira vez que eu li isso, eu pensei, agora pronto, perdi o título de preletor. Porque eu achava que o meu papel como preletor era salvar. Mas vem o professor Seiichi Taniguchi e diz, como pensa em salvar se não tem ninguém perdido? E aí o professor Seiichi Taniguchi ele acaba se aprofundando mais no tema quando ele diz, nosso papel como conhecedores da verdade é vivenciar a verdade. Eu posso transmitir a verdade falando, mas como preletor eu posso transmitir a verdade vivendo. O nosso papel, ao divulgar a verdade, ao sermos carteiros de Deus, propago através da palavra, mas propaga a verdade também através de atos, pensamentos e palavras. E vivenciar o ensinamento da Seiichi Noye é fazer com que algumas pessoas que não têm conhecimento que eu sou preletor, que as senhoras aqui presentes não são preletoras, possam perceber em nossos atos posturas diferentes do normal de algumas pessoas. Enquanto algumas pessoas podem pensar negativo, para nós que somos preletores, mesmo que o outro não saiba, ele enxerga na gente alguém que sempre vê a vida de maneira positiva. Sempre expressa o amor naquilo que pensa, fala e faz. E mesmo sem saber que somos preletores da Seiichi Noye, sabem, essa pessoa tem algo diferente. Só dar um exemplo para os senhores. Estávamos na academia de Biúna esse final de semana, festividade de Santuário Roso. Tinham 14.986 pessoas. 14.986 pessoas. Termina a festividade de Santuário Roso. 15 horas mais ou menos estávamos lá ajudando a desmontar algumas coisas. E de repente para um senhor na minha frente. Uma senhora pediu para que, não me recordo quem foi, mas uma senhora pediu para que ele pudesse falar para mim o que ele acabou de falar para ela. Não sei se foi minha amiga aqui de Rio Branco. E aí o senhor virou e disse, eu tenho aí uns 15, 20 dias de Seiichi Noye, vim do Rio de Janeiro, conheci a Seiichi Noye e alguém disse, vamos lá para a festividade de Santuário Roso. Vamos lá. E aí ele veio, primeiro sem conhecer, veio para a festividade. Evangélico, mais uma informação. Eu não vou falar que é evangélico, ok? Mas aí convidaram para vir para o Santuário Roso, levei ele participar do Santuário Roso. Conheci a Seiichi Noye há 15, 20 dias. Veio para participar, já ia ficar para o seminário de 4 dias. E aí depois terminou a festividade, 15 horas, ele para na minha frente, graças a Deus tinha um anjo para dizer, fala para ele também, porque ele vai ficar feliz. Ele vira para mim e diz, olha, eu tenho quase 60 anos de idade, já andei muito por aí, já participei de muito evento, mas nunca participei de um evento com 15 mil pessoas, e todas as pessoas extremamente educadas. Eu nunca vi uma educação tão grande em um evento. Não tinha reclamação, não tinha crítica, não tinha briga, não tinha gritaria. Todo mundo em harmonia. Só um detalhe. Muitos lá eram adeptos, muitos estavam chegando pela primeira vez, muitos eram líderes e preletores da Seiichi Noye. Mas não havia necessidade de falar do ensinamento da Seiichi Noye para aquela pessoa. Porque só de mirar as pessoas que ali estavam, ele já percebeu que esse aqui é um ambiente maravilhoso. Isso significa, conhecemos a verdade, mas vivenciamos a verdade. Palavras do professor Masaharu Taniguchi. Página 241, já que você está com o seu livro, ok? Página 241. Emito vibrações de amor para a humanidade toda, e a humanidade me conhece e me ama. Nada me faz sentir ódio. Olha o que ele está falando aqui. Nada me faz
sentir ódio. Ele não está falando, às vezes eu sinto ódio, não é. Nada me faz sentir ódio. As vibrações de amor que irradiam para o mundo inteiro não são de amor egoístico, mas do grande amor divino. O mundo capta as vibrações do grandioso amor que irradio e me responde. Sendo o amor um sentimento que dá vida, todas as coisas me fazem viver. Gostaria de voltar para o início, já que é estudo. Quando ele diz, emito vibrações de amor para a humanidade toda, e a humanidade me conhece e me ama. Já que eu dou, eu recebo. Só que ele diz, nada me faz sentir ódio. Para nós, preletores da Seitianoye, que conhecemos a verdade. Já parou para analisar que de vez em quando algo sai do eixo e algumas pessoas, ou alguns de nós ficam extremamente chateados, magoados? Só que o professor Masaharu Taniguchi, ele diz que nada me faz sentir ódio. O que significa vivenciar? É adquirir a convicção de que eu sou imagem e semelhança de Deus, mas para que quando essas situações negativas se manifestarem em minha vida como algo que está saindo porque foi plantado no passado, eu tenho a capacidade de enxergar de maneira positiva e não entrar numa vibração negativa de reconhecer o que está se manifestando. Poderíamos dizer que, exemplo, A Verdade, volume 2, o professor Masaharu Taniguchi, ele diz que tem pessoas, e vale dizer aqui que ele não diz lá que são conhecidos como parentes, mas que tem pessoas que têm a capacidade de enxergar os nossos defeitos com lente de aumento. De vez em quando essas pessoas se fazem presente em nossa vida. Quando alguém reconhece o nosso defeito, quando alguém critica, dependendo do estado, dependendo de como estamos centrados na fé ou na falta de fé, a reação é totalmente diferente. Quando ele diz, nada me faz sentir ódio, o que significa isso? Se eu estou plantado na convicção de que sou imagem e semelhança de Deus, se eu estudo constantemente o ensinamento da Seitianoye, naquele momento não tem por que me preocupar. Porque a maneira de encarar é manifestação de Kanzeon Bosatsu, me dando a oportunidade para que eu possa contemplar a imagem verdadeira, para que eu possa aprender, para que eu possa treinar a capacidade de visualizar a imagem verdadeira. O nosso papel, como divulgadores da verdade, é propagar vibrações de amor. Posso dizer para os senhores, como preletores, às vezes, nós pensamos, alguns, e não são muitos, graças a Deus, que o salvar significa falar, o salvar significa fazer uma palestra, o salvar significa fazer uma prática. Mas às vezes no caminhar, nós podemos dar a oportunidade para que o outro possa conhecer a verdade. Essa semana eu fui participar de uma reunião do síndico, do condomínio. Fui participar de uma reunião do condomínio. Pequeno detalhe, no nosso prédio, fomos lá conversar com o síndico geral, mas o subsíndico, para trocar algumas ideias e chegarmos a um consenso de alguns procedimentos, algumas orientações. Eu não conhecia o síndico geral, porque são vários prédios, ele é o síndico geral de todos esses prédios. Eu não o conhecia. E aí, batendo papo, a reunião terminou. Eu continuei conversando com ele, trocando ideias. Ele falou, você é da Seitianoye? Eu, sim, sou. Estou pensando em ir na Seitianoye. Posso te contar um fato? Na hora, à vontade. Ele virou e disse, eu e minha esposa somos católicos. Mas um ano atrás, a minha mãe de 85 anos de idade estava internada. Ela, por causa de diabetes, ela já teve que amputar a perna. E os médicos já tinham me preparado. Filho, pode se preparar, porque a sua mãe, ela vai retornar ao mundo espiritual. A minha mãe ficou 55 dias na UTI. E um dia, estou eu caminhando aqui no condomínio, e encontrei uma pessoa que é da Seitianoye, preletora fulano de tal. Essa preletora disse, olhe, eu soube que a sua mãe está internada. Sim, posso lhe dar um presente? Aceito. Tem esse livro aqui, esse é um livro maravilhoso. Leia esse livro todos os dias para a sua mãe. E eu tenho certeza que a sua mãe ficará ótima. Ele recebeu o livro, adivinha qual era? Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Católico. Esposa católica. Recebeu um livro que é uma oração de um outro segmento religioso. Ele olhou e disse, agradeço. Chegou em casa e disse, me deram, mas não vou ler. Os dias foram passando, 30 dias na UTI, 40 dias na UTI, e aí o médico avisa, olhe, a sua mãe
vai retornar, se prepare. Acredito que todos já ouviram a frase, quem está se afogando, se agarra até em palha seca, né? Naquele momento, a esposa dele virou e disse, lembra daquele livro? Já que sua mãe está nesse estado, mesmo que a gente não conheça, por que não ler? E aí ele tomou decisão de ler todos os dias, uma vez por dia, o livro para a mãe. Ele e a esposa. Cada um lia uma vez. Nessa semana, nessa reunião, ele virou para mim e disse, com lágrimas nos olhos, Fernando, eu não tenho como dizer que foi outra coisa a não ser aquele livro. Porque com 55 dias, a minha mãe na UTI, começamos a ler o livro. Ela começou a melhorar. A minha mãe está na minha casa, cheia de vitalidade. E o negócio da minha mãe agora é, vamos filho, vamos aproveitar a vida, vamos passear, vamos curtir. E ele olhou e disse, aquele livro salvou a minha mãe. Pode bater palmas. Só uma observação para nós. A preletora, o nome dela é preletora Benedita, que é oficiante hoje da Academia de Ibiúna, sim, que realiza orações no Santuário Roso. Ela ficou sabendo que a mãe dele estava internada. Não esperou ele a procurar, não esperou ele pedir, mas como alguém que nasceu para propagar a paz, o amor e a verdade, ela foi até ele e disse, é um presente para o senhor, leia, que eu tenho certeza que ela vai ficar curada. Esse é o nosso papel como preletores. Quando o professor Masaharu Taniguchi diz, eis o verdadeiro movimento pela paz, o nosso papel é propagar a verdade. Só que muitas vezes não adianta só esperar as pessoas que precisam virem, mas nós podemos nos antecipar e ir em busca das pessoas que passam por dificuldades para que elas tenham a oportunidade de conhecer a verdade. E ao conhecer a verdade, elas possam se dar a oportunidade de mudar as suas vidas. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi diz na página 242. Vai aqui na tela para os senhores. Como diz a preletora Daniela, só tem o início da frase, para que você possa ler o livro, ok? Ele diz assim, na página 242, bem no finalzinho, há pessoas que procuram a Seichonoye simplesmente porque desejam se curar de uma doença, ganhar dinheiro, melhorar o aproveitamento escolar do filho, ter uma casa para morar, enfim, pensando apenas em obter vantagens para si. Não há mal algum nisso, pois é necessário que a pessoa também seja feliz. Mas, concentrando-se unicamente em fins egoísticos, ela está fechando o canal por onde flui a bênção de Deus. Vamos trazer para nós, preletores da Seichonoye. A reflexão é nossa. De vez em quando, alguém pode cobrar Deus, como o preletor da Seichonoye, mas me dedico em Deus. Mas me dedico, é escala de palestra para cima e para baixo, é orientação pessoal, é escala de práticas, eu vou para Ibiúna evocar, eu estou na academia trabalhando na coordenação, mas dá uma forcinha aí, porque a minha vida não está como eu gostaria. De vez em quando nós damos, mas ao mesmo tempo, cobramos. Às vezes, algumas coisas não acontecem em nossa vida, e nós fazemos questão de lembrar a Deus que estamos nos dedicando ao movimento de iluminação da humanidade. Simbolicamente, é como a pessoa que vem na Seichonoye e só deseja receber. Como ele só deseja receber, tudo que ele faz é pensando na sua felicidade. Nós, como preletores da Seichonoye, nosso papel é amar somente. Há uma frase bem interessante que aprendi cedo na Seichonoye. Dirigente que fica triste com dirigente não é dirigente. Se fico triste com outro líder, eu deixo de ser líder da Seichonoye. Eu deixo de ser alguém que conhece o ensinamento da Seichonoye. Porque não estou vivenciando o ensinamento da Seichonoye. E aí eu me recordo do livro Leve Avante Sua Vida. Não me recordo a página, pode procurar que está lá. Quando o professor Masaharu Taniguchi diz, a porta do inferno é giratória. Você entra ou sai quando quer. Pensou negativo, se projetou para o inferno. Lembre-se, inferno não é para nós adeptos da Seichonoye, como as pessoas falam, ok? Mas se eu crio uma vibração negativa, eu me projeto para um ambiente de vibrações negativas. Meu papel
como conhecedor do ensinamento da Seitinoe? Proporcionar felicidade a outro. Aí vai uma observação. Palavras do professor Masaharu Taniguchi. E eu vou precisar da ajuda aqui das minhas amigas que vieram diretamente de perto, Teresina, Cuiabá e Rio Branco. Já que eu não posso ouvir os amigos que se encontram em casa nesse horário, professor Masaharu Taniguchi diz assim: o caminho para alcançar a verdadeira felicidade é proporcionar felicidade ao outro. Atenção, você em casa agora vai pensar nisso também. O caminho para alcançar a verdadeira felicidade é proporcionar felicidade ao outro. A pergunta é: como eu posso fazer o outro feliz? Se o caminho para alcançar a verdadeira felicidade é proporcionar felicidade ao outro, como eu posso fazer o outro feliz? Sendo feliz? Sendo feliz? Ok, participação de Cuiabá, participação de Rio Branco. Você que está em casa não estou ouvindo, mas tudo bem. É? Isso. Preletora Daniela, qual é a resposta? Se o caminho para que eu possa alcançar a verdadeira felicidade é proporcionar felicidade ao outro, o meu papel como um preletor da Seitinoe, para todos aqueles que tiverem contato com o ensinamento da Seitinoe, sejam preletores, divulgadores, adeptos, estão chegando hoje, é fazer com que ele entenda que ele só será feliz quando ele proporcionar felicidade ao outro. Às vezes a gente pensa, o caminho para alcançar a verdadeira felicidade é proporcionar felicidade ao outro. Vou dar amor ao outro, vou fazer com que o outro se sinta feliz. Só que isso vai fazer com que, se só dermos, ele se torne uma pessoa egoísta. Porque ele não vai descobrir que ele só será feliz quando ele trabalhar para a felicidade das pessoas. Chegou pela primeira vez dentro da Seitinoe, é um potencial colaborador do movimento de iluminação da humanidade. E temos que propagar a verdade de modo que ele possa entender que ele, para alcançar a verdadeira felicidade, ele precisa se dedicar para a felicidade de todas as pessoas. Professor Masaharu Taniguchi diz: Deus já nos supriu de tudo de que necessitamos, e se estivermos preparados mentalmente para aceitá-lo, docilmente, tudo que precisarmos aparecerá espontaneamente. Aceitar docilmente significa ficar com a mente desobstruída. Coração limpo, coração puro, coração sereno, mente em harmonia, mente centrada na verdade. Isso significa mente dócil, mente serena. Coração está preparado para receber todas as graças de Deus. Se algo me falta em minha vida, não é porque Deus não quer, é porque eu criei uma condição mental que impede com que essa graça se faça presente, mas já foi dado. O professor Masaharu Taniguchi, ele diz: quando eu trabalho pensando em dar para receber, é um desejo egoístico, e eu estou impedindo com que as graças de Deus se manifestem em minha vida. Meu papel, ter mente dócil, e evitar com que ondas dissonantes da vontade de Deus se manifestem em meu coração. Agora sim, vamos entrar naquela parte, nesses 10 últimos minutos, vamos entrar naquela parte onde o professor Masaharu Taniguchi, ele nos presenteia. Ele é uma bênção para nós, preletores, essas palavras do professor Masaharu Taniguchi, dentro do capítulo 19 do livro A Verdade, volume suplementar. Página 245. Ele começa dizendo assim, está na tela para os senhores que estão sem livros agora. A missão dos preletores é o de entregar a verdade para as pessoas, mas nem sempre isso significa que são grandes conhecedores da verdade. Para aqueles que já leram com carinho o livro Vida Vigorosa, do professor Ryutaro Kawata, há um determinado momento que o preletor Ryutaro Kawata, ele questiona o mestre, porque ele vai divulgar, ele vai falar da verdade, mas ele não tem a compreensão. E aí ele diz para o mestre: mas como eu posso divulgar se eu não estou entendendo? E o professor Masaharu Taniguchi olha para ele e diz: Ryutaro, ou Kawata, chamava de Kawata, né? Mesmo que você não esteja entendendo a verdade, aceite a verdade e viva, e você vai despertar posteriormente. Mesmo que não esteja entendendo, coração sereno, coração grandioso, coração harmonioso, aceite a verdade e viva. Para nós preletores, nosso papel é divulgar a verdade, mas isso não quer dizer
que somos profundos conhecedores da verdade. Temos alguns amigos que são profundos conhecedores da verdade. Mas o nosso papel é divulgar a verdade, mesmo que eu não tenha ainda a compreensão total da verdade. Mas o meu papel é divulgar a verdade. E ele diz mais, olha que interessante. Independente, essa é para a gente pensar bastante, porque de vez em quando a gente faz uma palestra, fala da verdade, dá uma orientação, a pessoa volta e depois diz, ô preletor, preletora, recebi a sua orientação, pratiquei, ó, curei, ó, muito obrigado ao Senhor. E às vezes, de vez em quando, a gente pensa, né? Opa, minha orientação. E começa, poderíamos dizer, roubar de Deus, né? Porque na realidade não fomos nós, mas é a própria verdade que se fez presente na vida da... Olha a palavra do professor Masaharu Taniguchi, página 245. Independente de o carteiro conhecer ou não a verdade, ela, a verdade, surtirá efeito. Independente se eu conheço, independente se os amigos aqui conhecem, a verdade surtirá efeito na vida das pessoas. Eu me recordo de um relato que aconteceu no Japão. Preletor novinho recebeu uma senhora para uma orientação pessoal. Ela doente, marido desempregado, o filho usando drogas. Ele novo como preletor. Quando ela se apresentou à frente dele, ele olhou para um lado e para o outro, não tinha o que falar, porque não tinha quem pedir ajuda. Ele disse, ó, a senhora pega essa sutra aqui e leia, com certeza a sua vida vai melhorar. Mas ele mesmo ficou desconfiado, né? Não sei, mas será? Olha, tanto problema na vida dela. Ela doente, marido desempregado, filho usando drogas. Leia a sutra. Ela disse, então tá bom. Ok, essa sutra fala de quê? E ele disse para a senhora, fala de Deus. Tá bom? Ela foi embora 30 dias depois, voltou. E voltou uma outra pessoa, sorrindo, feliz. E chegou para ele e disse, olha, vim aqui agradecer aquela orientação que o senhor me deu. Minha doença desapareceu, meu marido está trabalhando e meu filho largou o vício das drogas. Na hora que ela falou, ele disse, mas a senhora pode me recordar o que é que eu falei para a senhora? Só para que eu fique sabendo assim. Ela virou e disse, ó, o senhor pediu para que eu lesse a sutra. Leia a sutra e sua vida vai melhorar. E a senhora leu várias vezes por dia. E não é que melhorou, meu filho. Olhe, maravilhoso. Só um detalhe. Eu não sei ler. Como é que é? Ela disse, eu não sei ler. Eu não tive a oportunidade de estudar e não sei ler. Aí quem ficou pirado foi ele. Porque ele virou para ela e disse, mas espera aí, eu pedi para a senhora ler a sutra. A senhora disse que leu a sutra várias vezes por dia. Como é que a senhora pode ter se curado, seu marido conseguindo um emprego e seu filho se livrar dos vícios das drogas se a senhora não sabe nem ler? Ela virou e disse, que eu fiquei com vergonha de dizer para o senhor que eu não sabia ler. Então o que eu fiz? Perguntei para o senhor, a sutra fala de quê? E o senhor me respondeu carinhosamente, fala de Deus. Então o que eu fiz? Todos os dias eu pegava a sutra para ler, várias vezes por dia. E em cada palavra que eu encontrava que eu não sabia ler, eu repetia, Deus, 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 Deus. E assim Deus se faz presente. Independente de o carteiro conhecer ou não a verdade, ela, a verdade, surtirá efeito na vida de todas as pessoas. Nós somos como carteiros para transmitir a verdade às pessoas. Mas quem surtirá efeito na vida das pessoas é a verdade. O que é que acontece? Se o adepto sente muita admiração pelo indivíduo que orientou, quando este orientador perder seu prestígio, deixará de acreditar também nos ensinamentos e se transformará no nômade espiritual. Às vezes, a pessoa ela foi orientada, ela recebeu a devida orientação, as palavras da verdade para que ela pudesse praticar, e na sua vida o efeito se fez presente. Só que no coração do adepto, ele entende que a vida melhorou não por causa da verdade, mas por causa da orientação de fulano de tal. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós.
O adepto ele pode criar uma crença de que não, foi preletora fulano de tal que me orientou e minha vida melhorou graças a ela. E aí cria uma condição para se apegar à pessoa. Por isso que o professor Masaharu Taniguchi diz, quando esse orientador perder o prestígio, ou um exemplo, quando esse orientador se chatear por algo e desejar sair do movimento de iluminação da humanidade, esse adepto que não está preso à verdade, ele sai junto. Ele sai junto porque ele não está claro para ele o que é que fez efeito na sua vida. O que gerou resultados na sua vida. Ele acredita que foi a presença daquela pessoa, mas se esquece que na realidade, se sua vida melhorou, é graças a vivenciar e ter contato com as palavras da verdade. A frase é, viva no apego sem se apegar ao apego. Aprendi essa quando eu estava chegando na Seitinoye. Viva no apego, Fernando. Senhor de 70 anos de idade, preletor. Viva no apego, porque esse mundo é um mundo de projeção. E é um mundo de apego, você gosta, desgosta, está próximo, está longe. Viva no apego, mas sem se apegar ao apego. Ame de tal forma o ensinamento da Seitinoye, que amanhã todos os seus amigos podem, se quiser, se afastarem. A amizade continua, mas o sentimento é claro. Eu estou aqui graças ao ensinamento da Seitinoye. O que me move, ensinamento da Seitinoye. O que gerou resultados na minha vida, ensinamento da verdade. O que fez com que minha vida melhorasse, praticar e vivenciar a verdade. Agradeço aos anjos que me deram a oportunidade de ter contato com a verdade. Mas esses foram anjos, carteiros de Deus, que me deram a oportunidade de ter contato com o ensinamento da Seitinoye. Não quer dizer que eu tenho que ficar pegado a essas pessoas. Para finalizar, palavras do professor Masaharu Taniguchi. Algumas pessoas ficam agradecendo fervorosamente ao carteiro, mas cometem o grave erro de se esquecerem de agradecer a fonte dos ensinamentos. Quando se fala de preletores como carteiro, nós como preletores temos que ter essa sensibilidade para conduzir as pessoas para a compreensão da verdade, para conduzir as pessoas para entender que o efeito em sua vida é graças à compreensão da verdade. E não graças a uma orientação, uma palestra realizada por fulano de tal, ou por preletor Fernando. Quando o adepto ele se esquece da verdade e passa a agradecer o carteiro, é nosso papel, como preletores, conduzir os nossos adeptos para a compreensão correta da verdade. Para finalizar, já que divulgar a verdade, eis um verdadeiro movimento pela paz, divulgarmos a verdade, é criar a oportunidade para que as pessoas vivam como verdadeiros filhos de Deus e a paz se estabeleça. A Verdade da Vida, volume 28, está lá escrito, e a minha amiga Daniela me lembrou o tema do capítulo. Antes de tudo, sejamos bons para com nós mesmos. O professor Masaharu Taniguchi ele diz, se colocarmos dois sinos, um ao lado do outro, e um sino só, e apenas um sino nós badalarmos, o outro sino que está ao lado, ele vai emitir o mesmo som na mesma intensidade, sem a necessidade de badalar. Apenas pelo fato de ele estar ao lado. Para nós, preletores da Seitinoye, o convite é que nós possamos vibrar a nossa imagem verdadeira, na nossa família, no nosso trabalho, com os nossos amigos, com desconhecidos, ao ponto de, como um sino que influencia o outro, possamos vibrar a nossa imagem verdadeira ao ponto de fazer com que aqueles que estão ao nosso lado também vibrem a sua imagem verdadeira e possamos fazer desse mundo um mundo de paz, um mundo de Deus se faça presente no coração de todas as pessoas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.